Estamos de volta com o programa Curva do Oeste no Esporte Interativo. E agora a promoção Produtos Dakar. Participe da promoção Frase Premiada Grife Dakar, enviando uma frase para a página do Curva do Oeste no Facebook, respondendo a seguinte pergunta: se você fosse participar do Rally Dakar, qual seria a sua maior motivação para participar do maior rally do mundo? As frases escolhidas receberão uma camiseta da Grife Dakar. O autor Gilberto Menegas fala sobre o livro Das Pistas para a História. Menegas, primeiro parabéns por preservar a nossa história aqui do automobilismo gaúcho, mas especificamente queria que falasse desse livro, como surgiu a ideia e como essa ideia se transformou no livro. Legal. Bom, no prefácio do livro eu faço essa apresentação de como surgiu a ideia, que na verdade é uma ideia que surgiu há quase 10 anos, que foi a primeira vez que eu conheci o Roberto Giordani e a turma dos Jurássicos, lá na oficina do Horst Dirk, que é um grande preparador de DKV. Na época eu estava trabalhando no meu livro, O Automobilismo Gaúcho Levantando Poeira, e o Paulo Trevisan veio de Passo Fundo e nos convidou para ir lá conhecer esse pessoal. Então a gente foi junto e a primeira vez a gente conseguiu, junto com eles, muito material. A gente viu que ali tinha um potencial muito grande da nossa história, que era fechada entre eles. E a partir dali o Giordani gostou da ideia do livro e nos tornamos grandes amigos, e essa ideia foi crescendo aos poucos, de um dia, quem sabe, contar a história da confraria dos pilotos jurássicos, que nasceu naquele miolo, que mais tarde cresceu. Hoje ela já tem mais de 50 participantes, e o modelo e o formato do livro foi concebido pelo Roberto Giordani. A ideia dele era realmente pegar o depoimento de pilotos que marcaram sua época a partir dos anos 60 e 70 e meados dos anos 80, principalmente depois da inauguração do Autódromo de Tarumã, e cada um contasse aquilo que normalmente conta para os amigos, aquilo que a gente pergunta assim, pô, e aquela história e tal, é aquele que dá prazer de contar. Que é uma maneira agradável de passar a história, de passar a emoção que eles viveram como piloto, e de uma época que quem não viveu, certamente quando vê esse livro se emociona e volta no tempo e gostaria de ter vivido, porque realmente foi um período de grande crescimento, de muitas novidades e conquistas, porque era tudo muito difícil. Se fazer automobilismo hoje é difícil, imaginem naquela época, né, o quanto não era. E a partir daí nós começamos a manter contato com pilotos que eram ligados a confrarias, outros que não eram. De alguns a gente acabou não conseguindo ter o retorno, porque por alguma dificuldade ou outras pessoas não conseguiram se articular, escrever, que é um exercício que a maioria não tem no seu dia a dia, né? Então é pouco complicado. Contamos também com a participação do Paulo Lava, que é um pesquisador nato, um cara que tem um acervo de material muito rico, que nos ajudou muito principalmente para aqueles pilotos que a gente não conseguiu pegar o depoimento. Então o Paulo fez uma introdução rápida, contando um pouco da história que está registrada em jornais e revistas de época, que serviu como uma base para a gente contar um pouco e não esquecer dessa passagem desse piloto, que foi importante também dentro desse quadro. E resultou nesse projeto aí, que hoje está sendo lançado com mais de 54 depoimentos de pilotos, tem 3 dirigentes e... Não, 3 preparadores e 8 dirigentes, né? Que acho que é um bom apanhado para contar essa história, acho que ficou bem legal. Agora, tu vivesse toda a tua vida no meio do automobilismo com teu pai, as histórias se parecem, a paixão é a mesma, imagino? As histórias são parecidas? São muito parecidas. Na verdade, o meu pai chegou a correr um pouco nos anos 60. O forte dele foi no início dos anos 50 até 62, que foi a última corrida que ele fez aqui nos 500 quilômetros de Porto Alegre, onde ele teve a última grande vitória da carreira dele. Nesse envolvimento, as histórias, o que me motivou também a fazer meu livro Levantando Poeira foi justamente essas histórias que eu ouvi ele contando, quando ele reunia com os amigos. Então, e a memória vai ficando cada vez mais difícil, né? Daqui a pouco eles não lembram mais quanto que foi aqui, mas foi lá, e aí a gente começou a fazer esse mapa. Aí eu tive a felicidade de conhecer o Paulo Trevisan, que tinha um material muito grande, assim, já de pesquisas pessoais dele, que me passou esse material, a gente começou a ler e organizar, para nós realmente não deixar escapar aquilo que já estava começando a escapar na memória nata de cada um, né? Então a gente procurou registrar isso em livros, em documentários. O Paulo com o seu museu lá, que está cada vez melhor, com muitos carros de época, é o melhor acervo que existe hoje, com certeza. Acho que na América Latina, não considero nem no Brasil, porque em termos de automobilismo hoje o que tem de melhor é lá. Aqui no Brasil, acredito que na América Latina também.
Então é um prazer sempre poder fazer isso, que para mim é uma grande alegria. De certa forma, eu continuo fazendo um trabalho de homenagem ao meu pai, que é uma pessoa assim que teve uma história muito rica e conseguiu ainda viver um pouco desse resgate. Participou de alguns eventos no final da vida dele, que eu acho que foi muito legal para todo mundo, porque ele era uma figura muito querida também. E continuamos com mulheres no automobilismo, começando, é claro, pelo kartismo. Daiane, por que cargas d'água tu vieste parar em automobilismo, especificamente no kartismo? Bom, a primeira vez que eu andei foi mais na brincadeira, né? E a partir da primeira acelerada mesmo, mais forte, me apaixonei e nunca mais consegui largar. Então é um vício muito gostoso, que depois que tu anda a primeira vez, tu te apaixona e não tem mais voltar atrás. E essa parceria com o teu namorado, facilita esse processo de participar dos campeonatos? Não, com certeza. Eu corria antes de eu conhecer o Rogério, eu já corria, né? Mas corria de vez em quando, porque hoje tem poucas meninas que correm, então era difícil ter parceria, ter com quem correr. Aí depois, conhecendo o Rogério, falei pra ele que eu gostava de correr, a gente passou a correr mais de indoor. E aí a gente participou de um campeonato, onde eu ganhei de 125 pilotos, e aí começou a aparecer, não, vamos correr profissional. E aí a gente começou a correr desde o começo, sempre como dupla. Tu te espelha em alguém que tu conhece o trabalho da Débora Rodrigues, da Cristina Rosito, Danica Patrick, sei lá? Na verdade, eu acho que a questão é não se espelhar, mas é querer dar o máximo de mim na pista, né? Buscar sempre o melhor, buscar sempre estar andando na frente, então eu acho que é mais por esse lado. Claro, todos vão te perguntar, afinal tu é mulher no meio do mundo, 99% feminino, é masculino, mas quando entra lá, baixa o capacete, não tem essa, né? Ninguém sabe quem é quem, né? Não, ninguém sabe. Na verdade, até antes, eu costumo brincar que eu sou mais estrategista, que eu costumo pensar mais no equilíbrio, principalmente num campeonato. Mas chega na hora da pista, isso aí tudo vai por água abaixo, a adrenalina sobe e, na verdade, tu só pensa em estar ali na ponta e é isso que te guia. É uma curtição em família, lógico, ou tu pretende alguma coisa para o futuro aí, algum campeonato maior de Fórmula ou um turismo? Não, na verdade a gente tá aí para brincar mesmo, a gente tá correndo há 1 ano e meio, acho que eu não tenho mais idade para querer pensar no futuro, mas quem sabe um filho, né? A ideia é essa, colocar no futuro, né? Hoje a gente não tem filhos, mas é seguir com a família, né? Nós, eu, o Rogério e os filhos, independente se for menino ou menina. E claro, tem que gostar, né, também. A gente tem uma engenheira na Stock Car. Tu imagina a possibilidade de um dia a gente ter uma equipe somente feminina? Seria, acho que em termos de patrocínio e de mídia, seria uma coisa fantástica. Eu te falo de equipe não pilotas, até a motorista do caminhão, entendeu? Tu acha que isso teria um retorno de mídia para o patrocinador, por exemplo? Não, com certeza. Eu acho que, como são poucas mulheres que correm hoje, é um diferencial, né? Então, eu acho que a gente, quando está correndo, sempre tem esse apelo em tá mostrando as mulheres correndo. Eu acho que tem futuro, sim. Eu acho que seria interessante para as empresas estarem de olho nisso, né? Que para nós mulheres seria também uma satisfação. Eu acho que no automobilismo é um dos únicos esportes